Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. I'm trying to open my camera. Buenas noches. Buenas noches. Now I got it. How is everybody doing? Very well, teacher. And you? I'm good, thank you. Okay, so today is our second class, and we are going to introduce the natural nutrition for dogs and cats a little bit deeper than last week. But before we start, I would like to know if you guys have any questions regarding to last week's class or anything that you might found on the platform or the materials or the activities. Teacher, Mhm. most of us, we had a problem to download one of the books. I think was voy a hacer, ¿cómo era que llamaba el libro, muchachos, que no pudimos descargar? El que no deja descargar de la plataforma. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Oh, it was probably the one on red 2. Let me check here 1 second. Okay, let me share my screen with you Natural first. Nutrition of Dogs and Cats. Ese fue el libro que no pudimos. Okay. Ese. Okay. So you can find in the red 2 right here. Una, This one here. a question. Do you opinion if you Yes. speak in Portuguese is easier for the people that not take a high level of English? Okay, if everybody agrees, I can speak Portuguese. That's fine for me. Maybe we can try. Ok, vamos tentar. Vamos tentar e vocês me falam se vocês estão compreendendo ou não. Se vocês não compreenderem, eu volto para o inglês, certo? Okay, maybe if you speak slowly, the Portuguese is similar than Spanish, no? Yeah. Thank you. Or maybe we can do both. You speak in Portuguese, and if we have some questions, we will make them in English. And We you can do know, that. Mhm. And maybe I don't know if this is possible. So anybody needs to make a question in Spanish, other person can translate. Yes, Okay. that works for me. Ok, vamos tentar português. Então, no Red 2, na página 6, número 6, temos esse link aqui. Se vocês clicarem nesse link, eu não sei se vocês conseguem fazer o download desse livro ou se vocês precisam ler online. Mas ele está aqui, completinho, completinho para todos. I think what the most of us would like to do with that is download it, like to have it, if that's possible. If not, that's okay. Eu não tenho ele em PDF, eu só tenho esse link aqui. I don't have in PDF. That's okay, teacher. Thank you. No problem. Ok. Então, vamos começar.
a nossa aula de hoje. O português tá indo bem? Estão conseguindo entender? Sim? Ok. Então, se eu estiver falando muito rápido, podem me avisar para eu ir mais devagar. Então, começando aqui com a alimentação natural para perros e gatos, nós temos observado um crescimento muito grande de donos de perros e gatos que querem mudar a alimentação deles, por conta da alimentação natural estar sendo mais visualizada, melhor expandida, melhor compreendida. E agora temos muito mais estudos do que antigamente sobre alimentação natural, tá? Então, 15% por ano de proprietários de perros e gatos, eles estão mudando para alimentação natural, seja ela crua, cozida, crua com ossos, uma mistura, alimentação natural comercial. Muitos proprietários, de 10 a 15% de donos de perros por ano, estão fazendo essa mudança, tá? E 10% de proprietários de gatos também estão fazendo esta mudança, tá? Nessa porcentagem aqui, entre esses 10 a 15% e esses 10%, 17% desses proprietários, eles optam pela comida cozida, ok? Uma pequena parte opta pela comida crua. E 75% deles fazem um mix de ração concentrada, mais uma dieta não muito bem balanceada, porém natural, ok? Onde eles mesclam carnes de várias espécies, ovos, alguns vegetais, algumas vísceras, junto com a ração, o que, no meu ver, está proporcionando algo bom, porque é mais natural do que apenas a ração, porém, está desbalanceando algo que já está balanceado, né? Então, temos que ter muito cuidado para esses tutores que mesclam. É possível fazer uma mescla balanceada, porém, a maioria dos tutores não fazem. Tá? E aqui é para mostrar para vocês que cães, perros e gatos, eles são carnívoros. Perros não são estrito carnívoros, porém também usam a proteína como a principal fonte de energia, né? Eu acredito que vocês já tiveram fisiologia de perros e gatos com a professora Carolina, ela já deve ter explicado isso para vocês, né? Então, as duas espécies aqui, eles têm o sistema digestivo curto, né? Eles não precisam de altas taxas de carboidratos como fonte de energia. Essas altas taxas de carboidratos podem gerar processos inflamatórios que podem desencadear muitas enfermidades que vemos hoje em dia na clínica, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, aqui eu coloquei algumas vantagens da alimentação natural, seja ela crua, cozida, barf, role play.
o que for, né, que vamos diferenciar elas daqui a pouquinho, mas comparando com a ração concentrada, a alimentação natural, ela tem uma maior vantagem em questão a resistências de enfermidades e resistências de parasitas. Muitos veterinários que são contra a alimentação natural, principalmente a alimentação natural crua, por desinformação, eles falam que a alimentação natural crua, ela desencarreta maior probabilidade de parasitas intestinais. Porém, já foi comprovado que cães e gatos que comem alimentação natural, por não ter tantos processos inflamatórios, eles são mais resistentes aos parasitas. O sistema imunológico deles são mais fortes, né? Então, teve um estudo na Universidade de Guelph, aqui no Canadá, onde eles compararam cães e gatos comendo duas marcas de ração, Royal Canin e Hills, e animais comendo alimentação natural crua, né? E fizeram o teste parasitológico desses animais e concluíram que animais em alimentação natural crua tiveram 70% menos incidência de parasitas intestinais comparados aos animais que comiam ração por conta dos processos inflamatórios, baixa imunidade e alta propensão a esses parasitas se desenvolverem no intestino deles, tá? Também como vantagem da alimentação natural, temos a eliminação do mau odor corporal e do odor oral desse animal, né? Muitos acreditam que por estar comendo uma comida, por ter uma matéria orgânica que estraga muito mais rápido, esse animal ele vai ter um pouco mais de odor nas fezes, na pele, na boca, porém é o contrário, tá? Como é uma baixa concentração de carboidratos, a pele desse animal terá uma melhora muito grande na produção de óleos, na produção de camadas protetoras, né, comparado a animais que comem ração concentrada. O hálito desse animal, principalmente os que comem alimentação natural crua com ossos, existe uma limpeza maior dos dentes, menor acúmulo de tártaro e menor odor. Menor eliminação de gases também, comparado à ração concentrada. Temos uma maior digestibilidade, pois os nutrientes estão ali mais biodisponíveis. As unhas mais fortes, os olhos mais sadios e o que é inquestionável é a palatabilidade desses alimentos, principalmente na dieta cozida, né? Como eu falei na semana passada, o segredo da alimentação natural é a variedade. Então, os animais que têm problema de ser muito seletivos não têm tanto problema na alimentação natural, pois a gente está variando esses alimentos constantemente, né? Então, a palatabilidade é o auge das vantagens da alimentação natural, fora a saúde do animal, que é muito melhor,
né? Eu gosto sempre de comparar a nossa dieta, né? Quando a gente come comidas ultraprocessadas ou processadas, né? Também afeta a nossa saúde, a nossa imunidade. É a mesma coisa para os animais. Tá? Andrés? Teacher, so in that order of ideas, I know we are talking about raw diet, but if we talk about the natural diets, but the commercial lines, you know what I mean? So we could take those benefits even knowing that it's a commercial line from natural products. Yes. Okay. Less processed, it's more advantages. Menos processada é mais vantagens. Porém, se eu comparar uma dieta enlatada natural ou desidratada natural com uma dieta concentrada, uma ração concentrada, existe muito mais vantagens dessa comercial desidratada ou enlatada do que a extrusada comercial concentrada, tá? Por ter muito menos aditivos, o alimento não está fresco, porém está mais biodisponível do que aquela comida que foi extrusada a muitos graus, onde quebrou proteína, vitamina é toda sintética, minerais são todos sintéticos, é muito melhor mesmo sendo comercial. Okay, and it will be comparable the natural start diet with the cooked meal. E sim, Okay, ok? thank you. Digestibilidade, tem até um artigo que eu disponibilizei para vocês hoje nos materiais, que fala que não houve diferença significativa de digestibilidade entre dietas cruas e cozidas, tá? Porém, a dieta cozida, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ela tem uma perda nutricional, mas não é uma perda grande comparada à comida comercial concentrada extrusada, tá? Eu sempre gosto de fazer uma comparação. Nós vamos chegar nos tipos de alimentação natural daqui a pouquinho. A preferência do tipo de dieta, do mais natural para o menos natural, para as vantagens e desvantagens. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Ok? Thank you. Então, aqui, mais uma pergunta, Manuel? No sé si Andrés me pueda traducir, profe. ¿Qué pasaría con el sobrecrecimiento bacteriano en estas dietas naturales tipo crudas? Sería mucho mayor que la dieta cocinada, obviamente. ¿Cómo evitar ese tipo de sobrecrecimiento, salmonela, bacterias de ese tipo en este tipo de dietas? Vamos falar Yo creo que sobre entendió. isso. Vamos falar sobre isso no curso. Vamos chegar lá. Na próxima aula, inclusive. Oh, ok. Gracias. Gracias. Tá? Aqui é só para ilustrar para vocês a timeline da evolução dos cães e dos gatos, ok? Dos perros e dos gatos. Não está muito boa a qualidade, porém, os animais, tanto perros quanto gatos, eles existem há milhões de anos, né? Como vocês já devem saber. A domesticação dos perros se deu há 14 mil anos atrás, há muito tempo atrás, tá? E dos gatos também, 4 mil anos atrás, há muito tempo atrás.
Desde a domesticação desses animais, nós compartilhamos muitas comidas com eles. Foi assim que se deu a domesticação deles. Gatos um pouco menos, né? Gatos eles foram domesticados também para matar roedores, pássaros, e eles haviam nessa época muita disponibilidade de alimentação natural, whole prey model, né? E foi apenas há 60 anos atrás que a gente começou com a indústria do pet food, né? Com essa indústria da alimentação concentrada, o que foi ótimo, porque a maioria desses perros, a maioria desses gatos comiam uma alimentação totalmente desbalanceada, viviam muito menos, né? E com essa comercialização de comidas para perros e gatos nessa época, aumentamos a expectativa de vida desses animais, né? Pois agora eles começaram a receber todos os nutrientes que precisavam a partir de uma dieta concentrada, né? E há 15, 20 anos atrás, começamos a estudar melhor a possibilidade de atender a todas as demandas nutricionais desses animais, porém, dando comida de verdade, como eles faziam antigamente, né? Só que com uma melhor qualidade, melhor higiene. Juan? Pergunta? My teacher, yes, I have a question. Uhum. Teacher, are natural diets and primitive diet the same? Say again? Are natural diets and primitive diets the same? Technically, yes. Okay, because in the past, they were eating things that they were hunting or that were left for them. Ok? Okay. Eles comiam coisas que eram deixadas ou eles comiam coisas que eles caçavam. Então, o trato digestivo deles durante a evolução foi composto para comer esse tipo de dieta, né? Proteína biodisponível, órgãos, restos de vegetais no meio do trato intestinal da presa, algumas frutas que caíam de árvores, gramas e outras coisas do tipo, né? E é assim que a gente tenta imitar a alimentação deles hoje na dieta natural. Obviamente, a gente vai adaptar com a qualidade sanitária e com o que temos em mãos hoje em dia, né? A gente não tem como matar um cervo para o nosso cachorro ou para o nosso gato comer todos os dias, né? Mas a gente pode prover a carne desse animal já abatido para eles. Eles não vão beber o sangue, que é riquíssimo em taurina, como gatos, por exemplo, que precisam muito de taurina, mas a gente pode suplementar a taurina, pois esse animal não vai comer todos os dias um animal vivo, né? Então, dependendo da modalidade de alimentação natural, temos que adaptar, suplementar para as necessidades nutricionais deles. Ok? Thank you, teacher. Okay. E por conta dessa evolução, vamos entrar um pouquinho na parte genética, tá? Isso não acontece apenas com os animais, acontece com a gente também. Vocês já devem ter ouvido que a incidência de câncer na família, né, é genética, mas pode ser mudada por conta dos hábitos de vida que temos durante a nossa vida, que eu posso passar até, inclusive, para os meus descendentes.
com cães e gatos é a mesma coisa, né? O epigenoma funciona como o manual de instrução dos nossos genes e eles podem ser modificados ao longo dos anos de vida desse animal ou dessa pessoa, tá? E isso é acarretado por conta de questões ambientais. Esse epigenoma, ele pode ser mudado positivamente ou negativamente, tá? Por exemplo, se nós, pessoas ou os animais, um gato, um cão, constantemente vivemos em condições insalubres de higiene, muitos produtos químicos, muitos produtos tóxicos, má alimentação, nós vamos ter mais propensão a doenças, né? O contrário também é verdadeiro. Se temos condições externas favoráveis, né? Boa alimentação, exercício físico, acesso ao sol, limitar o uso de produtos químicos, de produtos tóxicos e muitas outras coisas que vão afetar o nosso organismo, nós conseguimos mudar esse epigenoma e diminuir a probabilidade de doenças crônicas para nós e para as futuras gerações, né? O prazo dessa expressão genética, ele pode variar de acordo com a exposição desse organismo a condições tóxicas ou insalubres e também a predisposição genética desse organismo a processos inflamatórios. Tá? Já foi provado que o excesso de químicos, aditivos, suplementos sintéticos e tantas outras coisas que consumimos todos os dias, que limpamos a nossa casa, remédios desnecessários, aumentam a probabilidade de processos inflamatórios no nosso corpo. Quando a gente aumenta esses processos inflamatórios, a gente está automaticamente aumentando a incidência de alergias, artrite, doenças autoimunes, câncer de vários tipos, problemas cognitivos, diabetes, problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, renais, hepáticos, obesidade e muitas outras condições que se dão por conta do alto processo inflamatório, tá? Muitos animais, né, sendo eles cães, perros ou gatos, quando simplesmente muda a dieta, muitos quadros de enfermidade crônica, principalmente alergias ou intolerâncias alimentares, atopia, diminui drasticamente. Porque com a dieta natural a gente está diminuindo os processos inflamatórios. A gente tem muito menos concentração de carboidratos, e carboidratos é um dos fatores que aumentam os processos inflamatórios no organismo, tá? A gente também consegue ter um controle melhor do que estamos oferecendo para esse animal, conseguimos fazer dieta de seleção, conseguimos fazer exames de intolerância e quanto menos exposição ao alimento que causa intolerância, menos processos inflamatórios, menor chance de todas essas doenças aqui, tá? No módulo 3, nós vamos ver com mais detalhes dietas terapêuticas, né? Mas na grande maioria dos casos, só o fato de eliminar a dieta concentrada para uma dieta natural, sendo ela crua, cozida,
comercial, já melhora muito algumas das enfermidades. Alguma pergunta por enquanto? Estão Very clear until now. conseguindo? Sorry? It's okay. It's understandable and it's okay for me. Okay, good. Everybody? Yeah, teacher, it's okay. Yes. Ok. Português está bom? Very, very good. Ok, It's fine. Very fine. ok. Existe ainda muitas dúvidas sobre dieta natural, tá? Então, aqui eu vou falar o que não é considerada dieta natural. Então, restos de comida, sobras de comida, não é dieta natural. Mesclas sem balanço nutricional não é dieta natural. Dietas vegetarianas ou veganas ou sem qualquer tipo de proteína animal não é uma dieta natural. Comida cozida com comida concentrada não é dieta natural. Dieta sem orientação profissional, que você pega a receita na internet, monodieta, sem suplementação, não é dieta natural, ok? Pergunta? Teacher, what do you think about like internet sources like, for example, Balance It? Because they give you like, I don't know if you know it, Balance It. Mhm. Okay, so that kind of tools that maybe will be the best for like for making a diet, but as a source in our way to be nutritious, what do you think about it? It will have a lot of deficiencies if we make a diet or like if we try to compensate some kind of diet with that kind of sources. I don't know if that makes sense. They are not bad, but they are not the ideal. Okay. Okay. They can be good for you to start, okay, as a pet parent or as a professional. But better if you make a consistent balanced diet, because sometimes they are not very well balanced and they are made for a general population. Okay, sometimes we need something specific for that individual. They are better than the kibbles, the concentrated diet, because there is no additives, but they can be unbalanced sometimes. Sometimes. Okay, thank you, teacher. No problem. Ok. Ok. Só voltando então para aqui. Então, esses são os exemplos de dietas que não são consideradas dietas naturais, tá? As dietas naturais comerciais, elas têm um processamento, né? Mas, comparando com as dietas concentradas, é muito menos processada do que as concentradas, tá? Então, por exemplo, existem muitas dietas comerciais desidratadas ou freeze dry, que é desidratada por congelamento, outras enlatadas, outras congeladas. Tem um processo? Existe uma perda nutricional? Existe, mas comparada com a dieta concentrada, que é extrusada em altíssimas temperaturas, a perda nutricional é mínima, tá? Então, quanto menos processada, mais natural. Porém, em alguns casos, precisamos de algum tipo de processamento por conta de agentes patogênicos, por conta de armazenamento. Então, assim,
É impossível a gente ter uma comida 100% fresca todos os dias para o nosso animal, tá? Isso é inviável. Ninguém tem tempo de fazer isso, né? Então, existe sim um processo de uma cocção, de um congelamento, mas a perda nutricional é muito pequena. Tá? Então, o que deve conter numa alimentação natural? Os nutrientes precisam estar bem balanceados. Precisa atingir as necessidades nutricionais daquele animal, naquele estágio de vida e daquela espécie, tá? Se eu pegar um gatito de 3 meses, eu não posso ir num programa da internet, pegar uma receita para ele e dar para ele por 4, 5 meses. Esse gatito vai crescer. As exigências nutricionais desse animal vai mudar a cada 20 dias, a cada 30 dias. Né? Como nutricionista, quando pegamos um gatito ou um cachorrinho, precisamos de um acompanhamento e reavaliar esse animal a cada 15, 20, 30 dias, tá? Então, precisamos saber da idade, precisamos saber do nível de atividade, do histórico alimentar, do histórico de saúde e muitas outras informações para poder formular uma dieta para aquele indivíduo naquele momento de vida, tá? É trabalhoso. Os ingredientes que selecionamos para esses animais precisam ser ingredientes de qualidade, principalmente se vamos dar uma dieta crua, para minimizar os agentes patogênicos e parasitas desses alimentos. Então, é sempre recomendado human grade quality, que é a mesma comida que a gente come para nós, que consumimos para nós. 2 perguntas. Pode falar. Adriana? One question of other partner. Mhm. At what age can you start to use the natural food in puppies and kittens? Both of species, since they stop breastfeeding, we can introduce the natural diet for them. Okay, we need to readjust the proportions and the quantity according to their growth, but they can start as soon as they stop breastfeeding. O sea, se puede desde el destete. Para quien hacía la pregunta. Desculpa, pode repetir? No, I'm translating. Oh, okay. Você pode começar a alimentação natural assim que o animal termina o desmame, né, e começa a transição para comida sólida, já pode começar a alimentação natural. Então, você só precisa ajustar conforme o crescimento desse filhote, ajustar as proporções e ajustar as quantidades. A gente vai ver isso mais para frente. Ok? Mais alguma pergunta? No, teacher, was the same. Okay, there's another one. How much should a puppy eat in base of his final weight as an adult? We're going to talk about that in the second module.
there is a table on how to calculate the amount of food per day for all the sizes, all the breeds, everything. We're gonna get there. Hay una tabla en el módulo 2 que vamos a llegar allá y eso ya lo vamos a definir más adelante en el curso. Al igual que la otra pregunta de Manuel, que también la vamos a ver creo que en el otro módulo. Excuse me, teacher. Yep. I would like to ask you, are we going to find a table with the stage, not only the amount of food, Yes. but also the stage, for example, puppies for after the breeding to Yes. 3 months. I don't know. Yeah. It's pretty different. Little puppies, big puppies, Okay, teenagers, young adults, seniors. because that, Small breed, medium-sized breed, large breed, extra large breed. that will be very useful for us. That that everything is already there for you, and I'll teach you two types of calculations to get into the amount I per was thinking about stage. the calculation and the amount of food. I was thinking that will be very good and very useful for us as students of the postgraduate to know and to drive the program that you use in your daily professional practice. That I don't know if that could be possible, if you can teach us the possibility with a program to say, for example, in a class, you can say, okay, we are going to make an exercise with this puppy, and we are going to make this exercise with this breed Yes. adults, and I don't know. It's an Yes, we do that. We do that. Yes. Thank you. We do that in the second module. I like first to teach you how to calculate by yourself without using the program, because that saves you time when you are including the information in the program. For example, if you don't know how to calculate, or you don't have any idea on how to calculate the amount per day and the proportions that we have for each stage, when we put in the program, we can take hours to balance the diet. When we have an idea about it, and I promise that becomes automatically. In minutes, you put everything in the program and you balance everything. So that makes life easier. So first we calculate on hand, and then we put on program. Okay? Do you want to translate to your colleagues? Lo que vamos a hacer es, básicamente, primero nos va a enseñar a hacer todo el tema de la formulación y todo el tema del cálculo de requerimientos y de balanceo manual, para que después, en el momento en el que pasemos al programa, sea mucho más rápido, básicamente. Y compañeros, y que ella tiene un programa que calcula por diferentes etapas de vida, desde destete, pequeños cachorros, medianos cachorros, hasta los adultos. Entonces, que con una vez ya manejando bien la parte, digamos, mecánica en el papel, ya después se nos hace mucho más sencillo hacerlo en el programa. Entonces, que primero vamos a hacerlo como a la antigua, mecánico, y después en el programa introducimos los datos y se nos hace mucho más fácil hacer la modificación si se necesita algún tipo de mineral o algo que se quiera, digamos, dentro de la ración de dieta.
diferente. Por exemplo, eu tenho 2 malamutes do Alasca, do mesmo canil. Eles têm idades diferentes. Vai fazer 9 anos e o outro fez 5 anos, tá? Eles têm o mesmo peso, diferente idades, diferente gênero, macho e fêmea, hembrana e macho, eu não sei falar. E temos diferente idade, mesma raça, mesmo criador, tá? A minha fêmea, ela tem 38 quilos. O meu macho tem 38 quilos. A minha fêmea come 700 gramas de alimentação natural por dia, crua. O meu macho come 1.200 gramas de alimentação natural por dia, crua. Os mesmos animais têm os mesmos níveis de atividade física. Eles dois saem 40 minutos de manhã, 40 minutos à tarde e brincam em casa. E tem essa super diferença de quantidade, porque o metabolismo do meu macho é muito mais rápido do que o metabolismo da minha fêmea, né? Ela já é mais velha, mas mesmo na idade dele, ela já comia menos do que ele na mesma idade. Então, a gente precisa muito saber da característica dos indivíduos para poder calcular de acordo com as necessidades do indivíduo, tá? É por isso que a alimentação natural é tão boa, porque é muito personalizada. E é por isso que não existe receita de bolo, né? É tentativa e erro. Às vezes a gente calcula e às vezes o programa nos dá um valor, a gente começa a oferecer para o animal ficou obeso. A gente tem que ajustar. Por isso que é muito importante, como nutricionista, a gente ter isso aqui, segmento profissional, né? A gente precisa pesar e acompanhar o animal, principalmente nos 2 primeiros meses dessa transição para a dieta natural, né? Porque às vezes o cálculo que estamos fazendo é muito ou é pouco para aquele indivíduo. E a gente só vai saber observando, pesando esse animal, tá? Então, é muito individual de cada animal, tá? Una dúvida. Uhum. Quantas vezes você tem que mudar a comida do cão? Depende. Ok. Você está dizendo na maneira da variação? Variação no quanto proteína, no quanto sabor. Depende muito do estágio de vida desse animal, né? Se é um filhote, por exemplo, eu vou estar ajustando quantidades e proporções bem frequente. Se é um animal adulto, eu posso mudar com menos frequência. Porém, é muito importante variar pelo menos 3 tipos de proteína por mês, tá? No mínimo. Carboidratos, vegetais, o máximo que vocês puderem. Geralmente, o que eu indico? Tudo que tiver barato no supermercado, o que você achar com uma maior disponibilidade, estoca, vai congelando, vai se organizando, porque assim a gente consegue ter uma variedade melhor, né? Uma monodieta, ela precisa estar estritamente balanceada e é muito difícil um tutor balancear corretamente 100% sozinho, sem ajuda profissional, né? Com essa variedade,
dentro dos limites que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é muito mais fácil a gente oferecer uma variedade de vitaminas, minerais e aminoácidos sem precisar suplementar ou com uma pequena parte de suplementação apenas. Tá? Então, de proteína, pelo menos 3 proteínas diferentes ou 3 cortes de carne diferentes por mês, para variar os aminoácidos. Obrigada. O seu português é muito bom. Ok? Teacher, Mhm. but we have to make that with proteins, with carbohydrates, with We're gonna get there. fruits, with vegetables, with all. Yeah, we're With gonna get there. Okay. In 2 or 3 slides. Okay. Okay. I know it's a lot of information, and I know you guys are all like excited to learn. We're getting there. Ok, so first, primeiro, nós vamos selecionar o alimento de acordo com a qualidade, né? Então, por exemplo, a gente não vai pegar, eu não sei como que é aí na Colômbia, mas aqui no Canadá tem muito animal selvagem na cidade. Temos esquilos, temos coelhos, temos alguns animais que convivem conosco na cidade, né? Pássaros, coiote, raposa, cervos. Então, é muito comum a gente ver um animal atropelado, por exemplo, ou um animal matou o outro e está ali caído no meio da rua, da calçada, né? É óbvio que eu não vou pegar a carne desse animal para alimentar o meu cachorro ou o meu gato, tá? As condições sanitárias são péssimas. A gente não sabe do que esse animal morreu, a gente não sabe quanto tempo está ali, a gente não sabe o que ele comia, se tinha alguma doença, então não é uma boa opção, né? Aqui também temos muita gente que caça, né? É culturalmente um esporte aqui, né? Durante o outono, a primavera, abre a temporada de caça e muita gente faz caça. Eu não vou dar uma carne dessa para o meu animal. Eu não sei a procedência, tá? A gente vai dar aqueles alimentos que são comprovados para o consumo humano, que são seguros para o nosso consumo, tá? E o mais parecido possível com o que temos ali na nossa horta, no nosso jardim, né? Quando se trata de frutas e vegetais. As comidas orgânicas seriam o ideal. Porém, a gente sabe que o custo de uma comida orgânica é muito maior que uma comida não orgânica ou transgênica, né? Mas se a gente puder escolher e se a gente tiver condições financeiras de escolher, a comida orgânica é muito melhor. Não temos nenhum tipo de agrotóxico, transgênicos ou nada que pode afetar o organismo desse animal, tá? Sabemos que para a maioria da população é inviável. Quando selecionamos os alimentos de um mesmo grupo, de uma mesma categoria, que já vamos ver, existem alimentos com mais nutrientes do que outros. Por exemplo, se eu estou dando uma dieta cozida e eu preciso de uma fonte de carboidrato, é muito mais nutritivo eu escolher um arroz multigrãos do que um arroz branco normal. O arroz branco normal tem quase nada de nutrientes, tem bastante fonte de energia, bastante carboidrato, porém o arroz multigrãos tem muito mais fibras, vitaminas,
minerais e fitoterápicos, né? Então, entre um arroz multigrão e um arroz branco, eu vou escolher o arroz multigrão se eu puder, né? Outro exemplo, uma batata normal e uma batata doce. A batata doce tem muito mais nutrientes do que uma batata normal. Se eu puder, eu vou escolher a batata doce, tá? Então, entre os grupos alimentares, é importante escolher aquele que tem maior variedade de nutrientes que o animal pode se beneficiar, tá? Ok, mas hoje eu não tenho arroz 7 grãos, está muito caro no supermercado. Eu posso dar um arroz normal? Você pode, mas o arroz multigrão é mais nutritivo. É igual para gente. Adriana? I want to know about the rice multigrain. I don't know here in Colombia, and the difference of patatas. Here have different types, but in the material reads, for example, the English potato is different. I don't know here what is the difference. I don't know the English, but No sé si alguno de los compañeros pueda como explicar acá en Colombia cuál es ese arroz multicereal y pues mejor dicho, el tema de las papas, porque pues en realidad acá es la papa criolla, que es la papa amarilla o la papa blanca. Adri, nosotros acá no tenemos patata dulce, lo más cercano sería como la papa de pobre, la guatila. Pero yo no sé cómo se dirá La eso en inglés. batata, ¿no es papa dulce? Sí, es Sí, no, batata. acá Y es muy difícil de conseguir, lo venden por allá en Carulla, entonces saldría es carísimo. muy caro. Las plazas en Palo Quemado, bueno, en Bogotá, en las plazas de mercado las consigue. Y el arroz multicereal, porque acá lo que se conoce como Se multicereal. conoce como arroz silvestre y también es costoso. Te lo venden generalmente en un Éxito o algo así, en un envase como plástico, y es un arroz que viene uno blanco, como uno negro y uno como amarillito, pero realmente sí es costoso. Sí, porque pues, se entendía a mix of cereals. Gracias. sim. Eu acho que eu entendi um pouquinho o que vocês estavam falando, mas sim, é mais caro, né? Tem um custo maior esses alimentos integrais, multigrãos. Então, assim, às vezes o tutor não tem condições financeiras de bancar um arroz multigrão ou uma quinoa, por exemplo. Então, temos que adaptar com o que o tutor pode custear, né? Nos melhores dos cenários, a gente opta pelo aquele que é mais nutritivo, tá? Às vezes não dá e tá tudo bem. Também os melhores alimentos apropriados para a espécie, tá? Por exemplo, a soja, o tofu, é riquíssimo em proteína. Porém, meus animais são carnívoros. Eu vou usar uma fonte animal de proteína e não vegetal, né? Outra coisa é que a soja é super alergênica para muitos animais, né? Então, vamos optar para opções ideais da espécie. E também precisamos tomar cuidado com alimentos que contêm antinutrientes. Então, nos materiais lá na plataforma tem lá para vocês os alimentos com restrições, alimentos proibidos, que precisamos ter um pouco mais de cuidado. Ok? Só deixa eu ver aqui que horas são. Ok, temos tempo ainda. Aqui.
Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso na aula que vem, tá? Mas como alguém já perguntou, principalmente com dietas cruas, precisamos ter muito cuidado com a higiene, né? E a proliferação de bactérias patogênicas, parasitas e outras coisas, né? Então, um pouco do lado negativo da alimentação natural é que existe uma organização e uma preparação na compra dos alimentos, tá? Se eu for optar em eu mesma fazer e preparar a alimentação natural dos meus animais, eu preciso me organizar, tá? Eu preciso saber se eu tenho espaço na minha geladeira, neveira, se eu tenho espaço no congelador, eu preciso saber se a quantidade de alimentos que eu tenho é suficiente para tantos dias, quando que eu vou ter que comprar de novo, né? A gente vai ver na preparação dos alimentos crus, nós precisamos fazer o congelamento profilático, vamos falar com mais detalhes mais na frente, mas eu preciso me planejar, né? Porque se a minha comida acabou hoje e eu não tenho mais nada para amanhã, não dá tempo de fazer o congelamento profilático. Eu não posso simplesmente ir lá comprar a carne e oferecer para o meu animal. Eu preciso me organizar e me preparar para isso, tá? E isso para alguns tutores é muito chato, é muito trabalhoso. Eles não têm tempo, eles não são organizados o suficientes, exige bastante energia para fazer isso, tá? Por isso que muitos dos meus clientes preferem comprar uma dieta natural pronta, crua ou cozida, e a gente adapta ela para aquele indivíduo com uma suplementação, complemento. Isso a gente vai ver no módulo 2, tá? A gente precisa pesar a comida de cada proporção dos grupos. A gente precisa fazer a limpeza dos utensílios e da área onde esse animal está se alimentando ou que a gente está preparando o alimento. A gente precisa se planejar e tomar cuidado com o armazenamento, fazer o congelamento profilático das carnes, ossos e vísceras cruas, cuidados com o descongelamento e com a suplementação. A gente vai ver isso mais detalhe na aula que vem, mas aqui é só para ilustrar o lado negativo da alimentação natural. É lindo, é maravilhoso, é muito saudável, mas é super trabalhoso. Ok? Jaime? Thank you. One of the facts that, for example, in my professional practice, I have been with the next problem. People tell me, okay, how much time the boil water time is, for example, for meat, how much is the time? 10 minutes, 20 minutes, because according that that I know, the proteins have more proteins, for example, with 10 minutes than with and a half an hour. And I don't know if there is a table that can choose us, that you can share with us, that you can tell, okay, meat, this part is better 20 minutes, or chicken, this part is better 15 minutes. I don't know if that exists, or is only with the practice that you can know the time of boiled water. Okay. There's a more simple tip for you to prepare. We're gonna get there, but I'm gonna tell you. It needs to be red in the middle. That's it. When we are cooking in the outside, it's sealed, but inside it's a little bit raw. That's the perfect cooking time. How much time that will be? 1 minute each side.
that will be perfect. Only 1 minute? Yeah. Okay. Yeah, because less cooking, more protein, more amino acid that are not broken down. Okay. If you want, I can translate for my colleagues. Yes, you can translate. Bueno, compañeros, lo que yo le estaba preguntando es que muchas veces en nuestra práctica nos dicen, miren, para la carne, entonces déjela media hora o 15 minutos, o para el pollo tanto, o digamos para la preparación de una dieta natural cocida. Entonces, yo le estaba diciendo que si existía alguna tabla o que existía algún mecanismo que nosotros pudiéramos dar como de pronto unas medidas exactas del tiempo de preparación. Pero entonces ella nos dice que inclusive para la carne roja, para la carne de res, que con 1 minuto a cocción, digamos cuando el agua esté hirviendo, entonces que con 1 minuto de cocción. Pero entonces lo que le preguntaba a ella era que si existía de pronto algún manual instructivo que nos permitiera tener como un respaldo bibliográfico para cuando recetemos dietas naturales. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, na próxima aula. Aqui, então, são os nutrientes separados, né? Eu acredito que vocês já tenham visto isso em outras aulas, então eu não vou ficar muito tempo nisso. Na formulação da alimentação natural, nós precisamos nos preocupar tanto com os macronutrientes quanto com os micronutrientes, tá? O balanço dos macronutrientes é muito simples, tá? Muitas vezes, apenas balanceando os macronutrientes, nós automaticamente já balanceamos uma boa parte dos micronutrientes, tá? Então, quais são os macronutrientes que precisamos nos preocupar, né? Proteína, onde a gente vai escolher a proteína animal, né? Muitas dessas proteínas de origem animal já são fontes de aminoácidos essenciais em praticamente todas as vezes a gente já balanceia os aminoácidos essenciais com a quantidade de proteína, já balanceando os macronutrientes, tá? São também fontes de vitaminas e minerais. Por isso é muito importante a rotação de proteínas, porque assim teremos mais variedades de aminoácidos, mais variedades de vitaminas e minerais, tá? Os óleos, graxa, também precisamos nos preocupar. Muito dos óleos a gente já encontra balanceando os nutrientes a olho, né, as proporções dos alimentos. Nas carnes já se encontram uma grande quantidade das graxas essenciais para os nossos perros e gatos. Muitas vezes precisamos adicionar um óleo vegetal, vamos falar sobre isso ainda mais para frente. Também usamos para balancear as calorias diárias, né? E os ácidos graxos essenciais e algumas vitaminas lipossolúveis também, né? Carboidratos, né? Eles são naturalmente encontrados no bolo intestinal de presas na natureza. Como a gente não vai dar um animal vivo ou um animal recém-abatido para os nossos animais, na maioria das vezes, a não ser que vamos dar o whole prey model, nós precisamos oferecer outras fontes de carboidratos, tá? Principalmente na dieta cozida.
Eles são também fonte de vitaminas, antioxidantes, fitonutrientes e o mais importante, fibra. Tá? Água, oferecer à vontade, água de boa qualidade. Uma coisa que eu falei na aula passada, o consumo de água, tanto de cães quanto de gatos, quando passamos para alimentação natural, diminui drasticamente. A alimentação natural é rica em água, então é muito comum um animal diminuir o consumo de água in natura, tá? Andrés? Pergunta? Sorry. So because the amount of the most common source, I think is the word, that we can have that from where we can get the water, it's like the, you know, like like the one is in our houses. That's mostly rich in, I think it's chlorine, the name of the, ¿cómo es que se dice cloro? A ver si alguno me recuerda. Creo que es si alguno me recuerda. Ah, ¿Cloro? Yeah, pero en inglés. Chloride. chloride. So Yeah. the most common electrolyte that we found, it's chloride. So do you recommend to water that we gave, like to our patients, to make it rich with like electrolyte supplements, or it wouldn't be necessary in your practice? Like it's something that we have to do, because even in the nutrition, in the functional nutrition in humans, they recommend it, but I don't know if that's the case in animals. No, I recommend the same water we drink is the same water we offer for them. Here in Canada, for example, the tap water, the one from the sink, it's rich in calcium and like too much, and that can compromise the organs. So we don't recommend like tap water to give to our pets. We recommend like mineral water, spring water, filtered water. That's the same that we consume for ourselves. No, that wasn't my question. Like for the in the nutritional, in the functional nutritional medicine, like that kind of branch in the human medicine, that it's now in, like, you know, in the, like, in, how do you say it? ¿Cómo es que se dice, in, like in trending, just for saying something. Okay. Every nutrition tells you you have to add some kind of electrolytes to your water, because that's like, that's false completely. No, you don't need to, because all the food provides it, so you don't need to enrich the water with anything. No. I don't know if that's the question. I don't know if I got it, but yes, you don't need to put anything in the water. No. Okay. Felipe, vendría siendo la misma razón por la cual nosotros diariamente no deberíamos, por ejemplo, consumir Gatorade si no hacemos ejercicio extremo o, por ejemplo, suero oral si no estamos deshidratados, porque a la larga puede causar un desbalance electrolítico y alterar las funciones, sobre todo neurológicas. No, a lo que me refería es que como nosotros, o sea, el agua que vos tomas de la canilla es rica en cloro, ¿cierto? O sea, básicamente tiene deficiencias de otros minerales. Entonces no es tomarte un Gatorade, sino que ahorita te recomiendan, hay N cantidad de suplementos electrolíticos sin azúcar ni nada, algunos pues que supuestamente se aclaman naturales, lo que vos querás. Y bueno, muchos nutricionistas y médicos funcionales te recomiendan echarle al agua que el aceite, perdón, que el vinagre de sidra de manzana, que un poquitico de limón, ¿cierto? Y para mejorar las condiciones de digestibilidad. Entonces yo pregunto es, si ustedes en su experiencia conocen o saben si eso es algo que también se está implementando en perros, porque pues, básicamente lo que estamos haciendo nosotros aquí es ver la medicina, o sea, la medicina funcional humana traspolada a la veterinaria. Ok, yo creo que en Canadá hay,
ay, no me acuerdo cómo se llama, de Purina, Fortiflora, Hidra qué, Hidraflora, no sé si nos puedas hablar un poco más de eso, Doc. Espérate, le mando una foto. Perdón, me doy la cuchara. Digamos que el agua, pues de llave no solo trae un alto contenido de cloro, sino también de fósforo, de calcio y de potasio. Personalmente, de lo que he visto, eh, en pacientes renales se recomienda sí o sí manejar dieta, agua potable, o sea, como de botellón, por el alto contenido de ese tipo de moléculas. Eh, entonces, no es solo como por el tema del cloro, sino por las demás moléculas que alteran un estadio renal. Muchas gracias. Igual eso depende de la zona. Por ejemplo, yo acá en el valle he notado que la prevalencia de cálculos en gatos es más alta y yo tengo la leve impresión de que sí se debe al nivel de dureza de las aguas, que realmente para eso tendrías que enviarlo a un laboratorio de aguas que normalmente lo hacen los de peces. Y acá, por ejemplo, cuando yo hervo el agua, al final queda como un residuo mineral. Entonces, sí sería importante, por ejemplo, con pacientes con necesidades especiales o de carácter preventivo, sí hacer eso, sino que es que no les puedo enviar la foto del producto. Tranquila, si quieres después, con eso pues solo nos quedan como 10 minutos, entonces pues para que Para la que profe... la profe nos cuente de ese producto, porque se me hace muy novedoso, pero dale de una. Eu não entendi muito bem o que vocês estavam falando, mas eu, eu não sei se eu posso ajudar em alguma coisa. They were just talking about this waters that have like Okay. supplements in them, and Go. we're gonna send a picture, so like maybe if you know them, to like give your opinion about like using them with dogs and all of that, but they're looking for the picture. Okay. Sounds good. I'll take a look. Ok. Então, aqui estão as categorias onde vamos manualmente, no módulo 2, calcular a quantidade de acordo com a espécie, estágio de vida e muitas outras coisas que vamos ver ali do indivíduo, né? Mas, basicamente, uma dieta natural, quando começamos a balancear os macronutrientes, nós precisamos compor essa dieta por proteínas, né? Carnes desossadas, filés de pescados, ovos, coração, tá? Coração é uma víscera que entra como proteína e não como vísceras. Estômago, moela também entra como proteína, tá? O tipo de fibra e os tipos de nutrientes são diferentes das vísceras secretoras, então eles se encaixam na parte de proteína, tá? Temos também uma pequenina porcentagem de vísceras secretoras. Por que pequena? Porque a concentração de minerais e vitaminas das vísceras secretoras são altíssimas, né? Então, para não sobrecarregar ou passar do limite recomendado de segurança de micronutrientes das exigências nutricionais, não passamos de 10% da quantidade total diária de alimento de vísceras secretoras. Elas são muito importantes, sem elas não balanceamos tudo naturalmente. Fígado, rins, baço, pulmão, cérebro, podemos fazer uma variação, tá? O fígado é o mais rico em nutrientes entre todos eles, porém, alguns animais
são muito sensíveis e podem não tolerar muito bem o fígado. O que geralmente eu sugiro, e há algumas literaturas também. Metade da quantidade diária de vísceras a gente coloca de fígado, de qualquer espécie, e a outra metade a gente coloca de outra víscera. Então, podemos combinar aí 50% de fígado, 50% de pulmão, por exemplo. Se a gente só tiver acesso ao fígado, usar 5% apenas de fígado, tá? Não mais do que 10% do total diário de vísceras secretoras, tá? Por conta dessa concentração muito grande de minerais. Ossos carnudos entram apenas em dietas cruas com ossos, tá? Os ossos carnudos precisam ser estritamente crus. Não pode ter nenhum tipo de aquecimento. Quando aquecemos, defumamos, cozinhamos os ossos, eles formam pontas, lascas bem perigosas que podem furar, rasgar o trato gastrointestinal do animal. Sempre precisam ser crus, tá? Eu tenho aqui uma tabela, já está disponível para vocês lá na plataforma, tá? Aqui é uma recomendação do tipo e tamanho de ossos carnudos, tá? Para cães de diferentes tamanhos, gatos entram nessa coluna aqui, tá? Então, cães até 5 quilos ou gatos, tá? Como oferecer os tipos de ossos carnudos. Então, os ossos carnudos são os tipos de ossos que contêm carne, né? Então, por exemplo, pescoço de polho ou de qualquer outra ave, a perna, coxa, sobrecoxa, o dorso, peixes inteiros, dependendo do tamanho do peixe, asa de aves. Então, aqui é uma tabela que já está disponível para você, de segurança, como oferecer esses ossos. Muitos tutores não têm coragem de dar ossos, eles têm medo, né? Então, muitos tutores compram moedores para moer os ossos, né? E muita gente, eu não sei aí na Colômbia, mas aqui no Canadá é muito comum pedir para moer no açougue, né? Ou comprar pronto também, já moído. Pode ser, né? Não tem problema nenhum. Obviamente, eu não vou oferecer um osso para um gato ou para um cão idoso que já não tem mais dentes ou já está perdendo quase tudo dos dentes. Obviamente, eu preciso moer esses ossos para esses tipos de animais, né? Mas um filhote, um gatito, um cachorro, por exemplo, eu posso, desde os 2, 3 meses de idade, obviamente, ajudar, moer, martelar a carne com ossos, ele já pode estar consumindo carnes com ossos, tá? Então, aqui, por exemplo, um pescoço de polho ou de pato, para um gato ou um cão muito pequeno, a gente corta ao meio, né? Ou a gente pode dar inteiro, dependendo da capacidade de mastigação desse animal. Para cães maiores, a gente consegue dar inteiro, o pescoço é super seguro, né? Para qualquer tipo de raça, para qualquer tamanho. O dorso, né, de aves, a gente corta ou martela para cães muito pequenos ou gatos. Para cães maiores, a gente pode dar inteiro sem problema nenhum. Meus cães adoram.
Cães braxcefálicos também a gente precisa ter alguns cuidados, né? Então, aqui é uma lista aqui para vocês, para saberem quais tipos de ossos carnudos recomendar ou não para o cliente, de acordo com o tamanho e tipo de animal, tá? Isso está para vocês lá na plataforma. E para finalizar, desculpa, eu esqueci. Frutas e vegetais, elas vão em todas as dietas, tá? Crua, cozida. Nós colocamos as frutas e vegetais em qualquer tipo de dieta, exceto na Whole Prey Model, que eles vão exclusivamente se alimentar do animal inteiro, tá? Algumas barfs não usam frutas e vegetais, tá? Eu gosto de colocar, principalmente por conta da fibra. Animais que não consomem nenhum tipo de frutas e vegetais, eles têm fezes muito secas e pode machucar a glândula anal. Então, é importante sim. Tem gente que não gosta, eu recomendo bastante. A gente precisa tomar cuidado das frutas e verduras com restrições ou proibidas, a gente não oferece. Na literatura, na plataforma, tem ali para vocês. Carboidratos sempre cozidos, tá? A gente apenas usa carboidratos em dietas cozidas ou cruas sem ossos, tá? Como substituição de algumas vitaminas e minerais que encontramos nos ossos. Obviamente, a gente não substitui tudo, né? Cálcio, por exemplo, a gente não consegue sem uma suplementação, mas eles são importantes nesses tipos de dieta e também para baratear o custo da alimentação natural, né? Então, a gente tem um limite aí da quantidade de carboidratos que podemos utilizar. Alguns tutores utilizam, alguns nutricionistas utilizam para baratear o custo da alimentação natural também, tá? Em dietas cruas com ossos não é utilizado carboidratos, a gente não precisa. Tá? E aqui temos os micronutrientes que são compostos pelas vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, macrominerais, microminerais. Tá? Na dieta crua com ossos, é muito possível fazer o balanço dos micronutrientes de maneira natural, tá? Em dietas cozidas é um pouco mais difícil, mas também é possível fazer de maneira natural, tá? Dependendo do tutor, aqui no Canadá eu tenho tutores que eles são estritamente naturais e eles exigem uma suplementação natural, eles não querem dar nada sintético para os animais. É possível. E eu tenho também os clientes que querem praticidade. Eles não querem se preocupar em uma pitada de farinha de casca de ovos ou suplementação com óleo do peixe que veio lá do Pacífico ou qualquer outra coisa dessa, né? Eles querem praticidade. Então, para esses tipos de cliente, a gente faz a suplementação sintética, tá? A gente tenta minimizar o máximo da suplementação sintética, porém, alguns tutores exigem esse approach. Né? Temos também outros complementos que compõem essa alimentação natural, por exemplo, probióticos, que podem ser comerciais ou naturais. Existe um exame que os veterinários, vocês veterinários devem saber, onde analisamos a microbiota intestinal do animal, e aí, trabalhando junto com o veterinário, a gente recomenda o probiótico melhor para cada tipo de microbiota.
A maioria dos tutores não vão fazer esse exame, então a gente coloca um probiótico natural, mais geral ali para necessidade da maioria, né? Então, esses são os tipos de nutrientes que as necessidades básicas dos animais, né? De acordo com o estágio de vida, o estágio reprodutivo, idade, nível de atividade física, histórico de saúde, histórico alimentar, estilo de vida. Essas necessidades são diferentes de acordo com cada indivíduo, né? Então, precisamos ajustar de acordo com o indivíduo. Eu vou parar por aqui. Vou começar a abrir para perguntas, tá? Na semana que vem, a gente já finaliza o módulo 1. Nós vamos abordar os tipos de dieta, as composições de cada tipo de dieta e a parte de preparação, armazenamento, descongelamento e vamos iniciar o processo de transição, tá? Então, por hoje, paramos aqui. Alguma pergunta? Sim, Uhum. no chat, Vanessa diz: o pulmão é considerado víscera ou músculo liso? Víscera, tá? Por conta da quantidade de nutrientes, né, da concentração de alguns minerais, a gente não pode colocar na categoria de proteína, tá? Por exemplo, o coração, por conta da disposição de nutrientes e do tipo de fibra, eu posso dar o coração ilimitado, em quantidade ilimitada, dentro, obviamente, da quantidade de proteína, sem nenhum tipo de problema de intoxicação por minerais e vitaminas, tá? O pulmão, por exemplo, eu já não consigo, né? Eu tenho aquele limite de 10% por garantia para não trazer aí nenhuma alta concentração de nenhum nutriente que o pulmão vai trazer para a gente. Eu tenho duas dúvidas. Uhum. Na sua experiência, é possível ter uma dieta natural que tenha o custo similar do que Super Premium? Sim. E se você fizer o cálculo ao longo prazo, sai mais barato, tá? Por quê? Um animal que come comida natural fica menos doente. Então, o custo, eu não sei como é o custo veterinário na Colômbia. Aqui no Canadá é caríssimo, é caríssimo. Então, o animal indo menos para o veterinário já está economizando aí um bom dinheiro, tá? Eu não tenho nesse meu computador aqui, eu tenho no computador da clínica uma tabela que eu fiz para uma cliente comparando o valor de uma ração super premium daqui, chama Origem a marca, e uma alimentação natural cozida. E a gente comparando o valor de tudo, é possível fazer essa alimentação natural ser mais barata do que a ração super premium. Aqui a gente compra muito por época, né? Então, por exemplo, agora a carne de suína tá muito barata. A carne de pescado tá muito barato agora. Blueberry, as berries em geral, mirtilos, framboesa,
como é o nome? Aspargos também está muito barato. Então a gente aproveita a época que esses alimentos estão bem acessível e em vez de comprar, por exemplo, uma abóbora, uma pumpkin, que agora está caríssimo, a gente deixa para oferecer esse alimento perto de setembro, outubro, que é a época, e está muito barato, né? Ovos também, agora na primavera, os ovos estão muito mais baratos do que no inverno, comparando com o inverno. Então, a gente aproveita essas épocas, né? Quando a gente compra também por atacado, aí na Colômbia deve ter também, em feiras, né, de agropecuárias, essas coisas de alta demanda, sai muito mais barato também, tá? Em supermercados onde você compra com alta quantidade, também costuma sair mais barato. Então, eu sempre recomendo para o tutor para pesquisar esses lugares que o tutor vai conseguir economizar bastante. Se é um cachorro pequenininho ou um gato, por exemplo, aí é muito mais fácil, porque você vai comprar para você e já compra para o animal, né? Então, até no preparo é mais fácil. Você já vai preparar para você e já vai preparar para o animal, porque é uma pequena quantidade daquilo que você come que você vai dar para ele. Então é muito mais fácil. Um animal grande já é mais difícil, já é mais custoso, é mais espaço, né, para armazenar toda essa comida. Então é um pouco mais complicado. Mas no geral é possível sim. Fazer uma dieta natural mais barata que uma ração super premium. Com uma ração econômica, não, né? A ração econômica é muito mais barata, porém é uma porcaria, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Obrigada. Na segunda, eu não posso compartilhar a figurinha, mas acho que você tem na Canadá hidraquê, da Purina. Sim. Isso que é? Não é um probiótico? Eu não costumo usar. Eu sei que tem aqui, muitos veterinários recomendam. Eu prefiro utilizar kefir. Não sei se é a mesma palavra em espanhol para vocês. O Sim. kefir de água, até o de leite eu uso. Iogurte natural e vinagre de manzana, né? Como probiótico natural, né? É possível, não tem contraindicação para animais saudáveis e tá ali ajudando na construção da flora intestinal. Então, eu gosto de variar, né? Aqui em casa, por exemplo, eu uso o vinagre de manzana alguns dias, eu uso o kefir de água, o kefir de leite, o iogurte natural. O que tiver mais barato no mercado, eu vou comprando e vou variando, né? É uma pequena porcentagem apenas, não é obrigatório, né? Porém, é algo que está ali beneficiando a flora intestinal do animal. Então, eu gosto de usar. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Teacher, Mhm. the fact is that we have a microbiome in the colon. And for example, there are lactobacillus, Saccharomyces, and many types of that probiotics. But the fact is, if I change 3 times in 1 month the proteins
it fact could be negative for my patient because I changed that types of probiotics. I don't know. I have that thought. No. When we do the transition from the kibble to the cooked or raw, we need to do it very slowly, okay? Because it's a totally different digestion process. But when we change from, for example, chicken to beef, I can do it for the first time in 2 or 3 days, the transition. That's fine. But as long as the organism start to get used to those changes, there will be a point that I don't need transition anymore. For example, my dogs, yesterday they ate rabbit and today they ate pork, and tomorrow they will eat beef without no problem at all because they are used to it. The organism is used to it. But in the beginning, yes, the transition is important, especially for the animals that are more sensitive to the transitions. But as the natural nutrition, everything is more bioavailable for them. Everything is high digestive, easy for the organism to process. The chances that they have a diarrhea, vomit is very, very low. Okay, it's different from when we change, for example, Royal Canin beef to Royal Canin chicken, because the composition for both of them is totally different. It's not only the protein, it's everything else. In natural nutrition, everything is bioavailable. It's easy for the organism to process, so I won't have much problem. Ok, thank you. Para los compañeros, la pregunta mía fue que si hacíamos una transición a dieta natural 3 veces a la semana, como digamos estábamos hablando que se podía hacer ese cambio de proteína cada 3, 4 días, pollo, carne, que si eso no podría afectar el microbioma de los pacientes, que si de pronto le mezclábamos una carne, después pollo y después pescado, que si eso no lo alteraba, pues por lo que vimos en nuestra clase de fisiología, que teníamos que ser muy cuidadosos. Pero la profesora dice que mientras hacemos la transición de la dieta con balanceado o con concentrado a la dieta natural, que sí hay que ser muy despaciosos, que muy despacio durante los 2 primeros meses, pero después, una vez se hace la adaptación a la dieta natural, el microbioma no va a sufrir esa, digamos que esa perturbación, digamos, del desbalance, porque la comida natural es muy biodisponible y entonces que la absorción se facilita. Sim. Mais alguma pergunta? Ok, então vamos encerrar a aula. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Eu adoro perguntas. Continuem, porque algumas turmas eles ficam muito quietos e aí eu não sei se vocês estão entendendo, eu não sei se as pessoas estão prestando atenção. Eu estou amando vocês porque vocês são bem participativos. Isso é muito bom. Continuem assim. Na semana que vem, então, vamos abordar os tipos de alimentação natural, detalhes na preparação, armazenamento, descongelamento e oferta. E concluímos, então, o nosso primeiro módulo, que o primeiro módulo era mais uma introdução geral da alimentação natural, tá? Na semana do dia 24 de abril, não teremos aula, tá? Então, semana que vem, 17 de abril, aula normal, finalizamos módulo 1. Dia 24 de abril, não temos aula. Voltamos no dia 1º de março, tá? E aí, continuamos o módulo 2
e 3 direto. Ok? Então, tenham uma boa noite, uma boa semana e vejo vocês na semana que vem. Teacher, thank you. Thank you, muchas Thank you very much, gracias. teacher. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Expo. I would like to have a tutorship with you when will be possible. Sorry, doing what? Tutorship. Okay, we can try that. When? I don't know. Okay, no problem. I'm going to write you by email and you can tell me. Yes. Write to my email. Tomorrow I won't be available. I won't be checking my email. I will be on campus like all day without stopping. But on Friday I can check that and I can answer you. Okay. Okay? Thank you, teacher. Thank you very much. Have a great night, everybody. Bye-bye.